give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet. It's really hard to... Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Estamos aqui brincando um pouquinho com as ferramentas. Isso é o que dá quando você coloca dois geeks mexendo com coisa eletrônica. Mas eu tenho o prazer de apresentar para vocês que talvez não conheçam ainda, um amigo que é o Everaldo. Camilo, tudo bem, cara? Tudo ótimo, tudo perfeitamente bem. Então, para o pessoal saber como é que eu conheço o Everaldo, né? Então vamos lá. A gente se trombou, foi num Guadec, lá na Espanha. Eu te conheci por lá de lá e naquela época, para dar um pouco de background para o pessoal, então foi a Guadec, eu não lembro que ano que foi, acho que foi 2009, 2010, mas foi lá nas Ilhas Canárias. E você, a história é interessante porque você apareceu por lá porque você ganhou teve uma competição, né, um contest, eu nem sei como é que fala em português. Bom, o ADEC normalmente eu gosto de ir mesmo, mas teve um concurso, também estava com dificuldade de traduzir. Teve um concurso da Intel aqui no Brasil para fazer aplicações para a plataforma Moblin deles, que inclusive é uma plataforma que já está morta, né? E os 10 primeiros colocados ganhavam um netbook e um internet tablet baseado em processadores Intel Atom, aqueles processadores que eles fizeram de baixo consumo de energia. Aí eu fiquei entre os 10, aí teve a final, eles fizeram no hotel, todo mundo tinha que apresentar sua aplicação e mostrar como era, tinham 5 jurados lá. Eu fui para essa apresentação, fiquei em primeiro e além de ter ganhado o netbook e o internet tablet, ganhei uma viagem com acompanhante para qualquer lugar do mundo, desde que estivesse ocorrendo algum evento de software livre. E aí eu já aproveitei que já queria mesmo ir para Guadec naquele ano, e já escolhi a Guadec, Ilhas Canárias. De lá emendei para Espanha, Suíça, Itália, e como você sabe, a Rosa adorou a viagem, né? Da Rosa, a sua esposa, né? Isso. E você ficou num hotel bem bacana até, porque eu fiquei numa espelunca, né? Peraí, o negócio do hotel que fique bem claro, a Intel estava pagando e eles escolheram aquele hotel e acho que era um dos melhores, se não era o melhor, era um dos melhores hotéis da ilha. Cara, eu tenho muito tempo que... Bem, eu te conheço desde a Guadec, mas eu nunca tive uma oportunidade de fazer umas perguntas para você. Uma coisa que chama muita atenção para mim, que é o que eu estou salivando para poder conversar contigo, é o fato de que você trabalhou na Novell, e não só isso, você trabalhou junto ao Miguel de Casa, dentre muitas outras pessoas também tão importantes e talvez tão famosas, mas o Miguel de Casa sendo uma delas. E eu vou confessar que por muito tempo eu era um fanboy do Miguel de Casa, né? Porque para mim ele era o símbolo de open source, ele era o símbolo da pessoa humilde que cresceu e virou, né? O cara veio lá do México e acabou virando um cargo de presidente num dos departamentos dentro da Novell, criou um monte de companhia open source, a Zimian, né? Tem mais alguma? Teve a Zimian, eu acho que teve mais alguma outra, mas é claro, ele foi um dos fundadores da GNOME. O nome dele é mencionado junto com o nome de Stallman e um monte de pessoas assim importantes da história do Linux, do open source. Eu queria saber como é que você foi parar nesse lugar, meu amigo. Como é que você arrumou essa bocada para trabalhar com o Miguel de Casa lá na Novell? Então, quer desde o começo a história? Manda, eu tô curioso. Então, sempre trabalhei com desenvolvimento, né? Eu comecei programando em DBase 3 Plus. Acho que, tirando você, talvez ninguém mais aí lembre o que é isso. Quem estiver assistindo não vai saber. Ou então você vai receber um monte de comentários só de gente falando, eu sei sim, eu também trabalhei com DBase 3 Plus. E, bom, naquela época não tinha muita coisa de Linux. Eu comecei a mexer com Linux por volta de 98. E 98 para 99 foi justamente quando eu comecei a mexer com Apache e PHP. Mas mesmo assim eu ainda continuava trabalhando nas empresas em que eu fazia algumas coisas em PHP dentro do Apache, mas as empresas que eu trabalhava normalmente eram com Delphi ou Delphi.
Bom, eu comecei a trabalhar com .NET. Uma das coisas é que assim, eu via muita gente indo trabalhar com Java. E o Java, embora eu já programasse em Java... Bom, quem trabalha com desenvolvimento tem que trabalhar com múltiplas ferramentas, não tem que ter gosto. Mas tinha muita coisa que eu não gostava no Java, e eu acho que até hoje o Java ainda tem essa fama de ser muito lento. E começou a aparecer o .NET, né? Eu até explico às vezes as razões do .NET ter surgido, foi depois da Sun ter dado aquela processada lá na Microsoft para não fazer alterações no Java, a Microsoft resolveu criar o dela. Depois de um tempo, a Microsoft surgiu com o .NET, acho que isso era 2001 para 2002, mais ou menos, e eu também achei que a plataforma era muito melhor do que o Java e melhor do que outras plataformas que existiam. Eu gostei do jeito, da sintaxe da linguagem, o C# delas, gostei da linguagem, e eu não fui o único, né? Parece que o Miguel de casa também gostou e resolveu fazer uma implementação do Mono. Na época, além do Mono, tinha também um projeto chamado .GNU, que não foi muito para frente, continuou por anos, existe até hoje, mas não se desenvolveu tão rápido quanto o Mono. E eu comecei a contribuir com algumas coisas no comecinho já do Mono. E passado um tempo eu comecei a mexer com a implementação em Forms, porque eu trabalhava numa empresa que tinha algumas coisas que eram em Forms e precisava rodar em Linux. Um belo dia eles estavam com uma vaga para o time de Windows Forms, a biblioteca WinForms do Mono, 2 vagas na verdade, e o Miguel me chamou pelo IRC e perguntou se eu não queria participar do processo. Só que eu estava em cliente e não ia dar tempo de fazer, porque eu só ia chegar no domingo e vencia sexta o prazo para participar lá do teste que eles estavam aplicando. Aí, bom, não é nem legal falar isso, mas aí eu ganhei um dia a mais dele lá para poder fazer no domingo, quando eu voltasse do cliente. Aí eu fiz, passou uns dias, ele pegou e falou, bom, e aí, como é que faz agora para te contratar? Basicamente foi isso. Nesse lance aí de você participar dessa oportunidade que apareceu do Miguel de casa, uma coisa que para mim não está muito clara é tipo assim, primeiro, o Miguel nessa época, quando ele fez o lance de portar o Mono, né, o .NET para criar o Mono, ele já estava na Novell nessa época ou era ainda algo dele só? Foi logo que... Se eu não me engano, ainda era Simian, tá? No começo ainda era Simian. Quando começou a escrever o Mono, era Simian ainda, que era a empresa que ele tinha, que inclusive tinha o Simian Desktop. Foi mais ou menos nessa... eu me lembro que é isso, sim, porque tem uma coisa muito interessante. Eu fiz uns trabalhos para a Novell no Brasil antes de trabalhar lá, foi justamente por indicação do Miguel, e foi logo que ele entrou. E eu lembro que eu peguei uns CDs do Novell Desktop, que era... já era o Novell Linux lá, que era o Simian Desktop um pouquinho modificado, se eu não estou sendo enganado pela memória. Mas eu fiquei contribuindo com o projeto, num dado momento ele convidou, eu até achei estranho, porque assim, eu me lembro muito bem que quando eu fui participar desse teste, uma das coisas que eu comentei, né, a Rosa até fala disso, toda vez que aparece alguma oportunidade e eu fico pensando, isso não vai dar certo, ela fala, bom, você falou isso na Novell, que eu estava concorrendo com indianos, russos, com gente do mundo inteiro. Tinha gente do mundo inteiro, quer dizer, eu não achei que eu fosse ser contratado com todo mundo querendo pegar aquela vaga. Anos depois eu perguntei para o Miguel por que foi escolhido eu. Na verdade foi escolhido eu e uma outra menina também, a Andrea Gaita de Portugal. Você deve ter conhecido ela na Guadec também, nós entramos juntos na Novell. E aí ele me confessou uma coisa muito interessante, que ele falou, só vocês conseguiram completar o teste. Uau! Caramba! Eu estava preocupado com isso. Ele não escolheu entre os que conseguiram passar no teste, ele escolheu os que passaram no teste. Olha, eu me lembro, eu fiquei assim super animado quando eu soube que o Miguel de Casa tinha iniciado esse processo para poder portar o .NET, porque na época eu trabalhava com o .NET, tá? Eu era um programador .NET para uma companhia no estado lá de New Jersey, e eu adorava Linux, mas eu falava assim, eu não posso usar a língua que eu sei, que eu trabalho, para fazer alguma coisa para o Linux. Eu queria contribuir, eu queria fazer alguma coisa, né? E eu falei, o que é que eu sei fazer? Eu sei programar. Então, eu ficava agoniado, porque era a linguagem que eu usava, e para mim ter que aprender uma outra língua é difícil quando você trabalha, né, o dia todo com uma linguagem só. Não é só difícil quando você trabalha o dia todo, é difícil quando você trabalha o dia todo, você gosta e você vê as vantagens daquela linguagem. Pode crer, realmente. Você trabalhar com uma outra no seu tempo livre, com uma outra que fosse melhor,
tudo bem, mas trabalhar com uma pior no seu tempo livre é sempre mais complicado. Eu sei porque eu sofro com isso, né? Né, eu me lembro que você contou até umas coisas bem interessantes, que você lá quando a gente estava conversando na Guadec, que né, passado o tempo, você já trabalhando com a novela e realmente trabalhando nessa área assim, que as pessoas, às vezes você ia em conferências, que o pessoal né, metia o dedo no seu peito, assim, falava Não. abobrinha, né? Porque você era o cara da Microsoft, né? Você mexia com .NET. Esse lance do software livre é um problema, né? Assim, o pessoal do software livre tem essa galera que é muito apaixonada por software livre e vê as coisas de uma maneira, pelo menos no meu ponto de vista, assim, de uma maneira distorcida. Então já aconteceu de eu estar numa conferência em que eu fui falar sobre Mono até, e tinha uma outra palestra no mesmo evento que eu ia falar junto com o cara da Microsoft sobre interoperabilidade entre sistemas. O que eu achava muito legal porque a Microsoft desenvolveu umas coisas que faziam o SUSE rodar mais redondinho, não só o SUSE, qualquer Linux rodar um pouco mais redondo nas soluções de virtualização da Microsoft e faziam com que o sistema da Microsoft rodasse mais redondo dentro do Zen. E daí teve uma hora que um cara pegou e bateu no meu peito assim no corredor, e até hoje eu acho engraçadinho porque ele fez uma rima bonita. Ele falou pra mim assim, pode falar palavrão aqui? Aí você, na hora do palavrão, você fala bip. Tá bom. Se eu te pagar bem, você dá o seu tu pra mim também? Eu me lembro disso. Eu fiquei assim imaginando, pô, como é que um cara, que tipo de resposta que um caboclo desse quer, né? Ele quer tomar porrada, só pode falar uma coisa dessa. Mas não dei porrada no cara, né? Eu sei. Você então foi parar assim, eu por muito tempo, como eu falei, eu por muito tempo fui um fanboy do Miguel, e eu adoraria, teve uma época assim que eu falei assim, olha, se o Miguel de casa falasse pra mim assim, Og, você quer servir cafezinho aqui? Só isso, só servir cafezinho aqui dentro do meu escritório, eu ia falar assim, quero. Porque eu queria ficar observando as pessoas, né? Ver o tipo de ideia que gera com aquelas pessoas que criaram essas coisas, sabe? Eu ficava fascinado. Então, tipo assim, você teve uma oportunidade que eu sempre quis ter na minha vida. E eu já conheci o Miguel, já conversei algumas vezes com ele, mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar. O que é várias pessoas têm curiosidade de saber como é trabalhar com o Miguel. Então é isso que eu ia perguntar agora. Primeiramente, o que foi que você então acabou fazendo? O que você fazia com o grupo dele? E como é que era trabalhar com ele? E também tinha o Net, né? O Net trabalhava lá com, né? O Net estava num outro departamento. Eu cruzei com o Net, assim, eu trabalhava daqui do Brasil, né? Trabalhava remotamente e algumas vezes nós nos encontrávamos, algumas vezes nos Estados Unidos, algumas vezes foi na Espanha. Com o Net mesmo eu cruzei duas vezes, foi inclusive quando ele foi demonstrar pra gente, muito antes de ser lançado, aquele SUSE Studio. Não sei se você já viu, que é muito parecido com uma solução que você trabalhava também. Já brinquei e lá o pessoal ficou meio que de boca aberta quando a gente viu as coisas que estavam fazendo nesse SUSE. Agora que eu lembrei, eu mostrei na Guadec para você e você me mostrou também. Exato. Então, e o Net era o líder da equipe que estava fazendo esse SUSE Studio. E nós, alguns meses antes de ser lançada essa ferramenta, ele mostrou só pra gente. O Miguel entrou e falou, olha, isso aqui não pode falar pra ninguém, mas olha só, eu tenho que mostrar, tal. O Net eu não queria mostrar, mas vocês têm que ver porque é muito legal, muito legal, muito legal. E aí o Net começou a mostrar pra gente como é que funcionava isso. E foi legal porque aí ele deu contas para todos nós usarmos mesmo antes do lançamento. Mas assim, trabalhar com o Miguel era uma experiência diferente, né? Você perguntou como é que eu comecei trabalhando no Windows Forms, trabalhei em outras partes, porque nós tínhamos liberdade de trabalhar em qualquer parte do projeto, né? Trabalhei também na implementação ASP.NET, portei algumas aplicações para funcionarem no Linux no Mono. Depois eu fui um dos desenvolvedores do Moonlight, que isso também é muito interessante. Depois de 22 dias nós construímos o Moonlight. E assim, fiz também alguns desklets, essas coisas de colocar no desktop e ficar mexendo. Acho que tem até um vídeo meu no YouTube mostrando isso. E eu colaborava também com outros projetos open source na época, principalmente mais o GNOME. Quanto trabalhar com o Miguel, assim, é uma coisa fantástica mesmo. Ele é um cara diferente. Eu sei que hoje o pessoal está olhando de uma forma bem diferente para ele, mas eu também entendo
o lado dele. Ele era um cara que, além de brilhante, ele mesmo sendo vice-presidente de novas tecnologias de uma companhia grande como era a Novell, hoje ela foi desmembrada, mas ele sentava e ele desenvolvia código com a gente o tempo inteiro. Então, o tesão dele era continuar escrevendo código e desenvolvendo. Então, assim, eu não tive, a maior parte, pelo menos das empresas aqui no Brasil, o cara programa porque é obrigado e assim que ele consegue um cargo de coordenador que seja, a primeira coisa que ele faz é nunca mais vou colocar a mão em código. Então era sensacional ver um cara que, assim como eu, não importa o grau que ele tivesse, ele continuava nutrindo essa paixão por programar. Uhum. Claro que ele tem umas opiniões muito fortes, né? Eu nunca tive problema, eu especificamente, problemas com as opiniões dele, mas por vezes ele é um pouco incompreendido e às vezes ele fala demais as opiniões dele, né? Como recentemente ele comentando que saiu do Linux e está usando o Mac. E eu entendo as razões dele também, né? O Evandro estava perguntando aqui para mim, bem, a pergunta dele não é bem essa, mas eu vou pegar e vou modificar um pouquinho para fazer uma pergunta diferente, que é: existe algumas pessoas que eu acredito que pensam que, no final das contas, que o Miguel talvez queria trabalhar na Microsoft? Você acha que ele queria, de alguma forma, realmente fazer de tal forma que o Mono fosse uma coisa que a Microsoft quisesse até chegar a um ponto de querer comprar? Não, trabalhar na Microsoft ele foi, gente, eu acho isso uma besteira. Eu não sou talvez 1/100º do cara que é o Miguel de casa, e mesmo eu, se quisesse trabalhar na Microsoft, já estaria lá tranquilamente. O Miguel foi, tenho certeza que ele já foi convidado várias vezes para trabalhar na Microsoft, né? Eu não sei até quanto eu posso falar isso, mas assim, não era essa a vontade dele. Não só ele, como todas as pessoas que estavam envolvidas no Mono, a ideia era: olha, o C# é uma linguagem muito bacana, resolve uma série de problemas que nós temos hoje, algumas coisas que nós fazemos em C são muito complicadas e muito demoradas, não é legal desenvolver desse jeito, e outra, a runtime deles era mais rápida do que o Java, porque eles já tinham aquele just-in-time compiler, eles compilavam o código e traziam um código nativo rodando na máquina, como se você tivesse feito um código em C, por exemplo, com a mesma performance, né? Ou bem semelhante. Ele gostava disso e quis implementar. Era tão e somente isso. Claro que algumas parcerias com a Microsoft se tornaram interessantes, mas não que ele tenha ido trabalhar lá. As parcerias eram interessantes porque a Novell fez uma parceria com a Microsoft, e a única coisa que o projeto Mono se beneficiou é porque todo mundo ficava com aquele FUD maldito de que o Mono violava patentes e que a qualquer momento a Microsoft podia reclamar, o que não é verdade, porque ela tinha liberado a especificação do .NET como uma especificação ECMA, né? E daí foi legal, porque pelo menos para as pessoas que ficavam alimentando esse FUD, falou: não, agora não tem mais, teve um acordo com a Microsoft e não vai ter nenhum processo com relação a isso. Mas ele não tinha vontade de trabalhar, não. O que ele gostava era da tecnologia, eu também gostava, muita gente gostava, e as pessoas não compreendiam, porque ele é um cara que ele também fala dos problemas do software livre. Uma vez que a gente vê que a maioria dos amantes de software livre, primeiro, eles não são desenvolvedores, eles não contribuem ativamente com nada, mas eles gostam de defender a qualquer custo. O Miguel não, se tem uma coisa que é legal ele enaltece, mas se tem um problema ele vai lá e fala: isso daqui é uma porcaria, isso aqui não funciona. É isso que causa problema para ele. O caso do Mac que você falou não é a primeira vez. Há uns meses atrás também ele escreveu um post sobre os problemas do Linux, tem lá no tirania.org, e eu até mandei uma mensagem para ele falando: olha, só que esses 3 pontos que você comentou aqui, eles só são... Claro que eu comentei isso porque eu conhecia e sabia baseado em quê. Isso só é verdade porque as distribuições Linux que você usa não são tão amigáveis. Esse problema de codecs, esse problema de vídeo e esse problema, eu não lembro, eram 3 problemas. Eu peguei e falei: acontece para você por causa dos Linux que você utiliza. Se você utilizasse uma distro mais amigável como o Ubuntu, você não teria esses problemas. Aí ele me respondeu e falou: não, beleza, mas você não entendeu o ponto, você leu o post inteiro? Eu falei: não, li e tal. Nós acabamos conversando sobre isso, aí a conversa foi sobre a Xamarin e umas outras coisas, mas o fato é que, assim, ele tem o porquê de enxergar daquela forma como ele enxerga, eu entendo, que tem acontecido no projeto Gnome,
eu acho que demonstra muito bem o que é, como é que as coisas acontecem no software livre, por que o Linux ainda representa só 2% do mercado de desktop, e eu acho que chega uma hora que o cara fica cansado, né? Principalmente você contribuir tanto e só ser criticado. Com certeza, com certeza. E uma pessoa como ele recebe uma dose extra, né, de reclamações ou comentários assim que não sejam tão construtivos. Agora, e você, cara? Então, essa oportunidade que você teve de trabalhar numa época bem interessante, vamos dizer, da Novell e do Mono e dessas pessoas que a gente... Antes dela ser destrinchada, né? Antes dela ser destrinchada. Você teve a oportunidade de trabalhar com essas pessoas e tal. Você, na época, você chegou a considerar até mesmo você ir trabalhar na Microsoft? Se alguém aparecesse e falasse assim, olha, pô, cara, você está trabalhando nessa tecnologia, enquadra direitinho com o que nós fazemos aqui, tem uma oportunidade, você vem trabalhar. O que você teria falado? Então, é engraçado, né? Oportunidade é uma coisa que as pessoas normalmente acham que você aceita ou não uma oportunidade por causa do valor financeiro. Eu talvez com a maioria das pessoas seja isso. Felizmente eu estou no grupo de pessoas que, claro que eu não sou rico, né? Eu não tenho muito longe disso, eu sou muito pobre, né? Eu ganho para viver. Mas assim, eu posso escolher naquilo que eu vou trabalhar, porque felizmente eu tenho um conhecimento técnico em algumas áreas e que me possibilitam escolher no que eu vou trabalhar. O problema da Microsoft é que assim, não tem nada, pelo menos não tinha, não sei hoje como é que tá, mas na época não tinha nada na Microsoft que pudesse atrair minha atenção. Eu tenho um problema assim, sério eu faço algumas coisas em Windows, claro que sou obrigado a ter uma máquina virtual com Windows 7, agora com Windows 8 também para testar algumas coisas, mas eu não iria para a Microsoft porque não tinha nada de interessante para eu trabalhar lá. Essa é a resposta. Se eles tivessem um projeto de repente portar algumas coisas para uma plataforma do tipo Unix ou algum projeto de desenvolver uma versão do Windows que fosse uma interface gráfica trabalhando num núcleo Unix, aí talvez sim. Tá? Meu problema com Windows é bem simples. Eu acho que eu não me conformo como até hoje o Windows pode ter aquele notepad deles. Aquilo não é normal para mim. Um sistema operacional tem que vir por padrão com um editor que não precisa ser fantástico, mas ele pode ser um Gedit, um Kate da vida, já tá bom. E a linha de comando me irrita. É engraçado, a principal razão pela qual eu não consigo usar um Windows é que o cmd.exe, o antigo command.com deles, é muito ruim. Eu não estou falando só da janelinha, não. A forma como ele trabalha por dentro, o fato de não poder fazer o resize. Até um tempo atrás não dava para você selecionar e copiar o conteúdo da tela. Tinha que ir na barra de título, de clicar com o botão direito, ir em editar, marcar, depois ir lá, clicar de novo para dar o copiar. Quer dizer, era um inferno. Então essas coisas assim me irritam. E como é que eu poderia trabalhar numa empresa que faz um sistema que eu não consigo usar no meu dia a dia? Bem, aí, tipo assim, a gente for entrar nesse tópico aí, nós vamos ficar até amanhã, porque eu acho que sou da opinião assim que você tem a possibilidade de modificar, de iniciar coisas. Então, eu acho assim você tem uma oportunidade, talvez, de ouro de criar coisas que não existem. Mas é claro que, assumindo que o pessoal da Microsoft aceitasse feedback construtivo, que te desse oportunidade de melhorar, né, e tal, mas... Tudo bem, se a Microsoft desenvolvesse um setor que falasse, olha, o que nós precisamos, nós estamos desenvolvendo, criando um departamento aqui para incluir no Windows, na próxima versão, algumas funcionalidades que nós achamos que é a razão pela qual as pessoas são tão apaixonadas pelo Linux e pelo Mac. Porque o Mac também compartilha dessas qualidades do Linux. Aí eu talvez fosse trabalhar aí com certeza eu gostaria de trabalhar com eles. Mas no momento, até o presente momento, eu não conheço qualquer iniciativa da Microsoft, a não ser as iniciativas de interoperabilidade deles, que eu acho bem interessantes. Eu não conheço nenhuma outra iniciativa que eu poderia trabalhar. E no caso de interoperabilidade, é legal como passatempo, mas full time, eu sou desenvolvedor, eu tenho que estar escrevendo código e ficar instalando ferramenta de um ambiente no outro, integrando ambientes, pode ser tranquilo para mim fazer durante uma semana, mas não por meses. Cara, olha, eu tenho certeza que eu poderia ficar conversando sobre esse tópico e sobre a sua época da novela aqui por muitas horas e horas,
E porque eu escutei várias coisas, eu conheço muitas das pessoas que trabalhou lá com você, então, mas vamos lá, vamos pular para frente agora. Então, beleza, você voltou para o Brasil, voltou ao Brasil não, você parou de trabalhar Voltei a trabalhar no Brasil. Você voltou a trabalhar no Brasil e eventualmente você começou esse projeto novo, que é o projeto que você está mantendo agora, que chama Toca do Canuto. Esse é novo mesmo, tem 1 mês e meio, eu acho, um mês e meio agora. Bom, primeiro, depois que eu saí, eu comecei a trabalhar em várias empresas. Recentemente eu parei de trabalhar em todas as empresas, né? Quando a Marina nasceu. A Marina, quem está ouvindo é minha filha, agora ela está com 1 ano e 5 meses. Cara. Eu estava ouvindo sua voz aqui, estava doida para vir no computador. Depois eu deixo ela um outro dia, deixo você conhecê-la. Beleza, eu vi a foto que você colocou, mas já tem tempo, foi logo, acho que logo quando ela nasceu. Não, agora ela já está grandinha, já mexe no computador. É engraçado porque ela para e a primeira vez que ela me viu fazendo hangout com ela chorou e que olhava atrás do computador porque queria saber onde estava o papai. Mas agora ela fica comigo no hangout falando e fica numa boa quando eu tô fora de casa. Depois você tem que botar ela num episódio seu aí pra gente ver ela. A história é longa, mas assim, eu cheguei à conclusão que não dá para trabalhar nas empresas brasileiras também. Eu não sei se é porque eu trabalhei na novela, mas eu descobri que toda essa coisa de política não me agrada. Então, pessoalmente, eu tenho uma dificuldade de trabalhar em empresas. Eu passei um período antes da Marina nascer que eu acho que eu pulei de 3 trabalhos num curto período de tempo. Em 3, 4 meses eu fui em 3 empresas, e inclusive na última, quando eu saí, o pessoal não queria que eu saísse, mas eu não queria trabalhar lá, não via mais incentivo. Porque não tem empresa de tecnologia no Brasil. Isso não existe. É difícil te explicar isso, mas assim, as empresas de tecnologias aqui são movidas única e exclusivamente à política. Os profissionais que você tem trabalhando nas empresas, toda empresa de tecnologia que você for aqui, que tem algum departamento de desenvolvimento de sistema ou que tem alguma relação com programação, você vai ver que todas têm uma coisa em comum. Vai ter um único cara que sabe o que está falando em toda a empresa. Não sei se aí nos Estados Unidos também aconteceu isso, baixou bem o nível das pessoas na área, mas aqui é difícil. E eu não tenho mais estômago para pessoas desse tipo. Talvez pela idade, eu estou agora com 36 anos, e resolvi ficar trabalhando nos meus projetos pessoais em casa. Então tenho alguns clientes, alguns são de desenvolvimento de programas, outros eu dou manutenção. Tem alguns escritórios que usam exclusivamente Linux e eu mantenho isso para eles. Minha renda caiu um pouco, mas eu também passei a viver mais feliz. E vez ou outra eu faço alguns trabalhos de desenvolvimento, alguns projetinhos em C, que dão uma grana um pouco melhor para, enfim, para os presentinhos de fim de ano, essas coisas. E você fica mais perto da sua filha, né? Mais tempo. Isso, e eu pude passar o primeiro ano da vida dela, e agora já o primeiro ano quase meio, fazendo uma coisa que os pais normalmente não fazem, só as mães fazem, que é ficar com ela o tempo inteiro. A proximidade da Marina comigo e com a mãe dela é a mesma. Né? E isso para mim é fantástico, porque eu troco fralda, banho é difícil dar, mas eu ainda dou de vez em quando, vai raro, mas... Então assim, dou comida. A Rosa voltou a trabalhar agora e eu fico com a Marina durante o dia. Isso é legal, porque é bacana, né? E aí, há um tempo atrás, eu faço um site para um amigo, o Dr. Carro. Ele é mecânico, esse amigo meu, eu conheço ele já há uns 20 anos. E o que aconteceu? Eu fui fazer o website deles, que ele estava querendo fazer um website, tentou algumas empresas, não conseguiu, me encher o saco uma vez, eu não queria... Depois acabou que eu fui fazer o website para ele e acompanhar um pouco do projeto dele, que ele fez o quê? Fez um site em que ele dá dicas de mecânica para mecânicos, ele é mecânico. Na verdade, agora ele é gerente de mecânicas já há muitos anos, mas ele continua colocando a mão. E ele fez uns vídeos muito legais, tem 900 e poucos vídeos no YouTube, e começou a fazer hangouts diários com dicas de mecânica, tem o site, tem fórum, tem um monte de coisa. E ele começou a me encher o saco dizendo que eu deveria fazer o mesmo com informática. Porque eu conhecia muito e tal, e eu expliquei para ele que informática, o que mais tem no YouTube é vídeos sobre informática. Um belo dia eu estava indo para casa dele, ele mora no litoral norte de São Paulo,
E quando eu cheguei lá, ele anunciou pro pessoal no Hangout na minha frente que no dia seguinte, era uma terça-feira, que na quarta-feira eu ia estar respondendo dicas de informática ao vivo com ele no Hangout. E aí no dia seguinte eu tive que participar, né? Tá lá no canal dele, e no meu canal também tem esse vídeo, que foi o primeiro. E se você for olhar o primeiro vídeo do meu canal, ou o segundo, é isso aí. E daí ele me convenceu a fazer uns vídeos, eu comecei a fazer umas pequenas coisas simples, me explicou como é que eram as ferramentas de edição e tal. E eu tô tentando, tá no começo ainda, não tem muitos vídeos, a última semana eu tive problemas com a internet aqui, então tô uma semana que eu não publico muita coisa, mas a ideia são aquelas coisas que o pessoal liga para mim para perguntar, às vezes umas bobeirinhas, às vezes umas coisas complexas, ao invés de eu responder para uma única pessoa, eu faço um vídeo, publico, e toda vez que as pessoas me perguntarem a mesma coisa, eu aponto para o vídeo. Então, pode ser que você esteja querendo ver um vídeo mostrando como trocar o papel de parede do Windows, ou como criar um aplicativo multithread em C num ambiente Unix. Cara, então peraí, eu tenho que fazer a pergunta, que é uma coisa assim que eu tô assim, realmente assim, bobo de ver. Você então tem o quê? Um mês e meio? Você falou que você começou esse projeto? Isso. Você tem 386 pessoas que te acompanham os seus vídeos. Eu não sei explicar. Então, em menos de um mês e meio, você tem 386 pessoas. Você já teve mais de quase 5 mil pessoas já foram ver os seus vídeos. Eu mesmo já vi um dos seus vídeos pelo menos umas 3 vezes, que eu usei ele para poder pegar informação de como configurar o canal do YouTube aqui. Pois é. Cara, explica aí, tem que ter alguma lógica. O que está acontecendo aqui? Então, eu não sei dizer o que é, porque até bom, uma das coisas assim, eu realmente acho que meus vídeos estão com uma qualidade maior do que a maioria. Eles não estão bons como eu gostaria, né? Eu gostaria que meus vídeos fossem igual aos de uns canais que eu vi, que o cara tem uma mesinha de estúdio, ele fica sentado com um laptop, ele vai para a tela do computador, depois volta para ele em pé falando. Eu não tenho os recursos para fazer esse tipo de coisa porque eu não tenho espaço físico. Uhum. Mas assim, a parte de edição, se você for pegar, eu faço uma edição legal, tem uma vinheta de abertura, que foi o Dr. Carro que me ajudou a fazer, tem uma vinhetinha de fechamento do vídeo, eu não fico com aquela tela estática, com a voz bem baixinha, eu jogo umas legendas na tela, eu dou zoom na área da tela, tudo isso eu fui vendo os vídeos de outras pessoas que faziam, que eu achava legal, e eu tentei começar fazendo igual. Eu acho que isso chama a atenção das pessoas, porque elas ficam com a impressão de que você é mais profissional, porque você está fazendo mais ou menos direitinho. Para mim ainda não tá bom, mas é mais ou menos direitinho. E o outro lance é que assim, eu explico como trocar o papel de parede ou como programar. O que você perguntar eu coloco lá. Oh, mas peraí, você tá fazendo episódio toda quinta-feira, então? Aí o Hangout, toda quinta-feira às 23 horas eu faço um Hangout ao vivo. As pessoas entram, aí pelo YouTube elas vão fazendo as perguntas que quiserem, daqui a pouco eu vou começar, pode perguntar qualquer coisa sobre qualquer assunto, e eu vou respondendo. Então tem hora que eu falo, instala esse plugin, aí eu compartilho minha tela e mostro qual plugin que eu usei. Na semana passada, por exemplo, eu mostrei para o pessoal 2 ferramentas, uma para testar o HTML e o CSS do seu site, né? Uhum. Que era o GTmeter, e a outra que era o Load Impact, que ele manda várias conexões simultâneas para o seu servidor web para ver como ele se comporta diante de uma carga mais alta. Okay. Ao mesmo tempo que eu dou dicas de instala esse plugin do Firefox, o pessoal pergunta o que eu acho do Windows 8, aí eu pego e falo, olha, espera até julho para instalar o Windows 8, porque nem todo mundo preparou o software para rodar redondinho no Windows 8. Aí tem gente que está com problema. Tem gente que fala que o computador tá desligando sozinho, eu falo, provavelmente está aquecendo, o computador tem uma proteção de quando aquece. Então aquelas dicas do dia a dia que a gente fala no bar com os amigos, toda quinta-feira às 23 horas, eu entro no Hangout ao vivo, sem pauta nenhuma, que nem nós fizemos aqui, e vou respondendo o que o pessoal perguntar. E os outros vídeos, tem um vídeo muito bacana sobre roteadores, que eu mostro todas as portas de roteadores, depois dá uma olhada nesse, eu acho que é o vídeo que eu mais gostei ali. Ninguém sabe o que um roteador é, cada lâmpada, o que é cada conexão dele, para onde é que liga cada coisa. Nós sabemos que somos da área. Eu fiz com chroma key, então eu gravei num fundo azul, vai destacando no vídeo cada peça que eu tô falando. Pode crer. Eu vou olhar. Eu lembro que você me mandou o link. Eu vi os últimos, eu não vi esse. Eu vou botar um link, então. Cara, olha, eu tô fazendo esse podcast. Tem 2 anos. Completou 2 anos, tem algumas semanas só. 53 episódios com esse que eu tô gravando agora.
e o meu é de 2 em 2 semanas. Você acha que você vai continuar com ânimo, o incentivo para poder fazer toda semana, toda quinta-feira? Eu acho que sim, tá? O que eu penso assim, é legal o Hangout, você conversa com pessoas diferentes. O que é difícil é o começo, porque no começo, como a minha pauta é sozinho, eu entro sozinho e tenho que criar conteúdo, as pessoas acham que é fácil, mas assim, não é simples você parar, mesmo sendo na frente de uma câmera, você sabe que qualquer pessoa do mundo pode entrar e pode te ver ali. Não é fácil você entrar e conseguir ficar durante 1 hora falando. Mas eu acho bacana. O problema é que no começo você tem pouca gente te assistindo. Então o número de perguntas é menor e é difícil manter a peteca no alto. Mas eu acho que se eu conseguir atingir uma fidelidade de pessoas que chegam na quinta-feira para assistir, isso vai continuar me incentivando e eu vou continuar fazendo. Eu acho que uma coisa bacana que tem nós já fazemos isso, nós gostamos de falar de tecnologia, eu acho que você também é assim, no nosso tempo vago. Mas por que não falar para mais pessoas? Uhum. Pode ser uma bobeirinha eu pegar e falar que você indo lá no Mac, em Settings, tem um lugarzinho que você só clica no checkbox e ele deixa você instalar os aplicativos que não são assinados. Para mim é uma bobeirinha, de repente para você é, mas para os outros não. O que nem me perguntaram outro dia, como é que instala fontes no Linux? Tudo bem, é só baixar o arquivo da fonte, dar um double clique e apertar instalar. Mas as pessoas que me perguntaram não sabiam. Uhum. As pessoas que me perguntam como é que instala a impressora no Linux. Eu fiz um vídeo disso também. Pode ser uma tarefa muito trivial para nós, são uns poucos cliques. Mas para quem perguntou isso não é trivial, e por que explicar para uma única pessoa se você pode fazer um vídeo e deixar disponível para quem tiver o mesmo problema? A outra razão é que hoje ninguém lê mais, então escrever artigo em blog não é mais uma opção. É o YouTube, é a nova TV, e temos de nos adaptar a isso, embora eu acho que as pessoas deveriam ler muito mais. E é uma pena que elas não leiam. Eu concordo contigo. Olha, cara, bem, eu tô bem impressionado. Você já tem assim bastante seguidores lá no YouTube. E eu vou acompanhar agora, daqui a pouquinho, então, pessoal, se vocês ainda estão acompanhando aí a gente. Eu acho que eu vou ter muito mais seguidores agora que eu participei do seu. Não, eu acho que vai ser o contrário, cara. Com certeza vai ser o contrário. Bem, então chegamos aqui na hora do top 5. Eu estou interessado em algumas coisas. O Evandro mandou mais uma pergunta aqui. Ele está curioso também. Ele quer saber, no seu top 5, nessa área de ferramentas, qual é o seu top 5? A SSH é a primeira, o OpenSSH. Eu acho, para quem não sabe, o OpenSSH ele é uma ferramenta que você usa para diversas coisas. Uma delas é poder se conectar de maneira segura a servidores, outra uma VPN barata, como se diz também, você pode usar. Você pode usar para criar um canal seguro entre você e uma outra ponta, um outro servidor. E, ao mesmo tempo, ele é tão útil que ele permite você também fazer o trabalho de FTP, que é copiar arquivos, ou conectar remotamente, tanto de maneira gráfica como texto, a um servidor. Eu acho que é uma das coisas que eu mais utilizo, pelo menos para administração de servidores, é o SSH, e a minha ferramenta é a top 1, ela. Em segundo lugar, o Git. Eu acho o Git sensacional, é um controle de versão fantástico. A curva de aprendizado dele é um pouco maior, mas depois que você aprende a usar, você usa ele para tudo. E assim, eu não consigo viver também sem o Git. Concordo. Terceiro é Markdown. Muita gente não conhece, mas Markdown é um formato de... Nossa, até que tá saindo fácil, eu não estava preparado para a pergunta e tá indo tranquilo, ó. E eu nunca respondi essa, hein? Markdown é um formato de texto que você escreve, ele é texto puro, ele é muito legível para você consegue entender tudo que está escrito nele, mas você pode convertê-lo também para HTML ou para outros formatos e fica bonito, ele tem alguns conversores. Eu escrevo minhas anotações, tudo, eu tenho tudo, documentação, tudo eu tenho escrito em Markdown. Para você ter ideia, eu tenho uma pasta aqui no meu computador que fica dentro do Dropbox, que é Knowledge. E dentro dessa Knowledge eu tenho anotações diversas. Eu não uso mais Tomboy ou Evernote, eu não uso nada disso. Eu tenho vários arquivos .md com tudo que eu preciso. E não é só isso, uso para tudo. Nos projetos eu não tenho mais um README, eu tenho um readme.md.
Aham. É o Markdown. Então, ela é a terceira. Putz, agora ficou difícil. Eu achei bacana, porque você é a segunda pessoa, além de mim, que eu acho que comentou algo assim, sabe, de querer manter suas notas em um arquivo num formato básico, assim. Eu uso Git e um arquivo ou mais de notas também, usando uma formatação mais ou menos assim. Detalhe que as três primeiras que eu falei, elas podem ser usadas em conjunto, porque o Git pode rodar sobre SSH, o meu sempre roda via SSH, e às vezes eu crio vários arquivos MD dentro de um repositório Git que eu sincronizo via SSH. Então olha só as coisas. Puta, 5 é difícil, deixa eu ver mais uma coisa. Eu acho assim, eu acho os serviços do Google, embora eu tenha ficado muito chateado com eles estarem cancelando o Google Reader, mas eu acho os serviços do Google fantástico, a integração do YouTube com o Google Plus, possibilitar que a gente faça um hangout como esse também, eu acho isso sensacional. Então o YouTube e o Hangout, os dois juntos para mim, parecem uma coisa que nos leva diretamente ao futuro de como será a comunicação. Então eu colocaria os dois juntos aí na quarta colocação. Eu acho que em quinto eu não posso deixar de falar do HTML, né? O HTML5. Eu, como um dos desenvolvedores, criadores iniciais do Moonlight, que era uma versão do Silverlight, eu lembro que eu tive uma discussão com um cara no Equador que estava defendendo o Moonlight. Nossa, e ele sabia, né, que eu era dos primeiros desenvolvedores da ferramenta, mas eu acho assim, o HTML5 trouxe uma série de coisas bacanas, vai fazer com que finalmente a gente possa se ver livre dos plugins em Flash, Silverlight e tudo, com CSS3 aí, esses Media Query que dá para a gente fazer layouts responsivos. Você pode fazer a aplicação tanto para mobile quanto para desktop, tudo num lugar só, mas que atenda diversos dispositivos. Então, assim, no quinto lugar eu colocaria duas coisas também, o CSS3 e o HTML5, sendo que o CSS3 só tem um pequeno problema. Eu acho que ele deveria ter variáveis dentro dele, porque é ruim você ficar repetindo as cores. Eu sei que tem ferramentas como o Less CSS e o SASS que resolvem isso, mas eu gostaria que isso fosse nativo do CSS. Eu não vou poder comentar, eu não manjo muito do assunto. Claro que eu sei o que é CSS e o CSS3 e para que se usa e como se usa, e de vez em quando eu tenho que arregaçar a manga e mexer em alguma coisa assim. Mas geralmente qualquer coisa que é relacionado com internet, design, essas coisas, eu jogo tudo na mão do Evandro Pastor, fazendo propaganda. Evandro Pastor faz seu website de um preço baratinho. Mas eu jogo na mão dele, que é o tipo. Então ele vai gostar do meu top 5. Pode crer. Tá, então, vamos lá. Em termos de música, bicho, o que você curte? Putz, a música eu não sou do tipo que ouve muita coisa nova, não, tá? Eu não ouço rádio mais. Não sei porquê, com o passar dos anos. Eu acho que a impressão que eu tenho é que na adolescência eu ouvia muito rádio, que eu parei. Então, assim, eu continuo até hoje gostando muito do rock nacional dos anos 80. Então, eu coloco em primeiro lugar aí a Legião Urbana, os Engenheiros e Titãs. Gostei. Eles mudaram. De música internacional, eu acho que assim, a melhor banda internacional aí que eu já vi era o Pink Floyd. Eu acho que não dá para você viajar sem ter um CD, agora é MP3, não ter alguns MP3 do Pink Floyd para tocar no seu rádio. Não é uma viagem se você não tiver isso. Putz, eu acho que eu já falei bastante, né? Tá, então vamos lá. Pink Floyd, qual é o seu top one? A música do Pink Floyd. Sem pensar muito, vai. Us and Them. Us and Them. Valeu. Gostei. Você tem... Você pensou que eu ia falar Wish You Were Here ou Another Brick in the Wall? Não, pra te falar a verdade, eu não tava assim, eu não tinha nem ideia. Eu tava realmente curioso pra saber qual é que ia ser a sua favorita. Pra mim, eu ia ter que parar pra pensar. Eu acho que Wish You Were Here tá no meu top 3 do Pink Floyd, em termos de música. Mas eu não sei se é o meu top one, não. Saca? Bem... Então eu diria, se fosse sempre que perguntam pra mim quais são qual é a música que eu mais gosto, eu fico dividido entre duas músicas que eu acho que são as minhas músicas favoritas, e ambas, por coincidência, são da Legião Urbana. Uma é Eu Sei, que é do terceiro disco da Legião Urbana, e a outra é Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, que é do Quatro Estações da Legião Urbana também.
Essas duas músicas eu acho igualmente fantásticas e perfeitas. Que bacana. Eu tenho as favoritas aqui, mas o episódio é sobre você hoje, não vai ser sobre mim, não, né? Eu fiquei com vontade de perguntar agora como é que é essa sua relação com a música brasileira, já que você mora tanto tempo fora. Putz, olha, eu acho que eu, de uma certa forma, toquei um pouco no assunto quando eu fiz um episódio de 2 anos, mas a verdade é que eu tô, assim, completamente desligado. Então, eu recentemente, eu fiz uma assinatura com o Spotify, e eu tenho uma assinatura também do Pandora. Então, ultimamente eu tenho procurado nas músicas que na época, quando eu era jovem, que meu pai escutava, eu achava brega. Sabe? Então, por exemplo, esses dias eu me peguei escutando Cartola. O que é legal. Pois é, mas na época que eu era garoto, né, pra mim é aquilo assim, não, que isso, eu quero escutar Capital Inicial, eu quero escutar o Kid de Abelha, sei lá, o RPM, né, e por aí vai, então... O RPM é complicado. Ali, o RPM foi, assim, a causa, foi quando começou, assim, quando eu comecei a curtir música, foi com RPM. Você sabe que o RPM, ele é a única banda que eu conheço que ele é o meio termo, né? Ele tá entre uma banda de rock e uma boys band. É mesmo, eu nunca parei de pensar nisso. RPM é uma mistura de Titãs com Dominó. Dominó. Entendeu? É o meio termo. Putz. Não, as bandas que você falou aí, as brasileiras, realmente fazem parte do... Se for fazer um filme sobre a minha vida, o meu soundtrack vai ter que ter essas Então, bandas. agora eu fiquei tão curioso que eu tô pensando em fazer qualquer dia no meu Hangout, qualquer dia te convidar. Aí eu vou fazer as perguntas que eu tô curioso a seu respeito. Beleza, com prazer, cara. Tá? Às 23 horas daqui, aí é mais ou menos que hora? Nesse exato momento nós estamos com 1 hora de diferença, porque nós entramos no horário de verão aqui, apesar que o verão não chegou ainda, vai entrar a primavera, mas então 1 hora de diferença nesse exato momento. Então não é tranquilo. É tranquilo. Vai ser 11 horas pra mim, pra você vai ser meia-noite. Não, é menos. Não, é o oposto, é o oposto. 11 horas, 10 horas pra mim. Tá certo. Não, beleza, eu teria o maior prazer, cara. Você ia perguntar de filmes também, eu aposto. Exato, eu quero saber de filme e de livro. Putz. De livro eu vou falar um que ninguém conhece, que é O Homem da Areia. Não conheço O Homem da Areia. Eu sempre falo desse livro porque é o seguinte, esse livro ele tem uma história engraçada, né? Eu estava no colégio, no ginásio ainda, e a professora sempre dizia que toda vez que ela escolhia um livro nós reclamávamos, então ela trouxe um catálogo e deu a opção de nós escolhermos o que iríamos ler. O que aconteceu é que eu escolhi um da parte de trás do catálogo. Esse livro ele é um livro alemão que foi traduzido para o inglês, e a versão brasileira é uma adaptação em português da versão inglesa. Eu escolhi esse livro, tive que brigar muito porque ela falou que aquele não podia ser. Mas eu não estava interessado em ler Memórias de um Sargento de Milícia, nem Iracema, e nem Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí eu acabei lendo e gostei, e acho o livro fantástico porque ele mistura um pouquinho de ficção com um pouquinho de suspense. Ele tem apesar de ser um livro alemão, ele tem aquela forma inglesa acho que até porque a adaptação brasileira foi adaptada do inglês, ele tem aquela maneira do inglês de escrever que eu acho muito mais interessante. Eu gosto tudo do Sir Arthur Conan Doyle. Para quem não sabe, é o criador de Sherlock Holmes. Então eu completaria o top 5 de livros com todos os livros do Sir Arthur Conan Doyle, porque eu acho fantástica a forma como ele escreve, né? Putz, eu acho que vocês deveriam ler Deus um Delírio, mas é chato falar isso, né? Porque ele é um livro um pouco ateu. Eu comprei ele para ler. Ele tá na minha lista pra ler tem um tempão, eu comprei ele. Tá, então você vai gostar, ele é legal, é bem divertido. E nesse momento eu tô tentando ler o Hobbit, mas é um saco. É a primeira vez que eu vejo uma coisa em que o filme é muito mais divertido do que o livro. Eu não sei não, cara. Agora eu não sei se eu vou concordar contigo nessa não. Apesar que eu não vi o filme, tá? Mas... não, sabe o que é? Eu acho muito lentas as coisas para acontecerem. Eu acho que demora muito para acontecer. Eu achei também muito legal, só para completar a lista aí, o Código da Vinci, o livro também foi... Eu achei muito bom o livro. Eu não gosto de ler essas coisas que todo mundo lê, mas é legal. Uhum.
bem bacana mesmo, muito mais legal do que o filme, nesse caso. E é isso. Eu não sou muito intelectual para livros, não. Eu leio umas coisinhas mais... Não, mas o lance é saber justamente o que você curte. Essa é a ideia. É saber o que você lê, o que você curte. É o objetivo. Não vai ganhar nenhum brinde, não, tá? É só saber o que... Não vou te mandar para Espanha um hotel de 5 estrelas. Eu não vou fazer isso. Pô, cara, olha... Foi super bacana conversar contigo. Fazia bastante tempo que a gente não conversava. Acho que desde que sua filha nasceu, a gente não conversava. Tem mais de um ano, né, cara? É engraçado, né? Depois de tanto tempo sem conversar, estamos conversando online, né? Exato. Bom, e assim, foi muito legal participar. Fazia tempo que eu não falava contigo, foi muito bacana. E quero te convidar também para da próxima vez você ir até o meu Hangout e eu te fazer perguntas, porque eu estou curioso. Da hora que você chamar, cara, vou ter o maior prazer. Eu vou ver se eu marco numa quinta também. Bom, é que tem que ser numa quinta que você não esteja fazendo o seu, né? Para dar mais folga, para não emendar 2 seguidos. Você chama e eu apareço. Beleza, Tá confirmado. Pô, valeu. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou diretamente lá pelo YouTube, ou mandando mensagens para mim em privado aqui. Eu agradeço realmente. E eu quero, especialmente, eu quero recomendar também, se vocês não acompanham o trabalho que o Ubunteiro, o Ivan, né, o Ubunteiro Brasil faz, recomendo que vocês dêem uma olhadinha depois, vou botar um link, ele estava aqui prestigiando, e eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha também. E se vocês ainda estão acompanhando essa gravação ao vivo, em alguns minutos, em 18 minutos, eu acredito, ou menos, vai começar o próximo episódio aí da Toca do Canuto. Então fica aí ligado, o endereço... Fala alguma coisa aí. Tô falando. Aí, ó. www.youtube.com/Toca do Canuto. É sempre às 23 nas quintas-feiras, mas o que acaba acontecendo é que eu sempre atraso 5 ou 10 minutos, porque estou lá vendo o Hangout do Dr. Carro. Enquanto ele não termina, eu não começo o meu, né? Tá bom, então, mais uma vez, obrigado, cara. A gente vai conversar mais vezes, tá? E aí depois eu converso até com a Rosa, você coloca ela aí que eu quero falar um oi pra ela, então... E para vocês que estão acompanhando, mais uma vez, obrigado. Vou botar todas as notas, os links no episódio. E ele sai agora no domingo, então manda os seus comentários. E até mais. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.